Olá pessoal, Guilherme Avelino de Biologia, tá? Hoje nós vamos falar dos processos de bioenergética, os processos de fato que degradam uma determinada substância a fim de liberar energia. Energia para que as células, os corpos, os organismos executem suas atividades. Os dois processos bioenergéticos na quebra de nutrientes são fermentação e respiração celular. Diferença básica: na fermentação, o nutriente, o composto orgânico, e normalmente se trabalha com a glicose, é o nutriente que a célula prefere, uma vez que o carboidrato é mais fácil de ser metabolizado. Isso foi citado dentro da bioquímica, tá? A glicose vai ser degradada em substâncias mais simples, tá certo? Ao degradar a glicose, vamos chegar às substâncias, vamos observar a substância mais simples, tá bom? Mas essa glicose não vai ser degradada completamente, e sim degradada parcialmente. A glicose será, como qualquer nutriente, será degradado totalmente, portanto, vai liberar o máximo de energia no processo de respiração. Como os dois processos, tanto a fermentação como a respiração, irão degradar, tá? Lá nós vamos estar observando reações catabólitas, tá bom? Então, em relação à fermentação, quebra parcial. Nos questionamentos, sempre observe, tenha muita atenção, porque se bota quebra total, respiração. Se bota quebra parcial, estamos tratando, pelo menos a questão está tratando de fermentação. Então, quebra parcial da molécula orgânica e a formação de substâncias mais simples. Inclusive, essas substâncias mais simples que vão ser formadas determina o nome da fermentação, tá certo? Ácido lático, fermentação lática, formou o álcool etílico, fermentação alcoólica, formou o ácido acético, componente fundamental no vinagre, é a fermentação acética, que nós vamos ver no decorrer, tá? É um processo exotérmico ou exergônico. Libera, porque são dois processos em função da quebra do nutriente, tá certo? Liberará energia. Então, se libera energia exotérmico ou exergônico, tá? Aqui eu coloco o processo pontapé inicial, que nada mais é do que o processo da glicólise, uma vez que a glicose está sendo desmembrada em ácido pirúvico. Detalhe, a glicose C6H12O6, tá? Aqui você tem 2 NAD mais, pegando os hidrogênios da glicose, sendo reduzido em 2 NADH mais H+. Então, observe que, mais outra vez, 2 NAD+, eles serão reduzidos em 2 NADH mais H+. Esse hidrogênio, como está saindo da glicose, como a glicose está perdendo elétron, tá certo? A glicose está sendo oxidada. Então, embora não tenha aqui a priori a participação do oxigênio, mas podemos falar sim que ocorre uma oxidação da glicose, uma vez que ela perde elétron. Então, nesse processo aqui, vocês estão vendo a redução do NAD e a oxidação da glicose. Tá? Observe aqui, 2 moléculas de ADP, adenosina difosfato, sendo adicionado com 2 fósforos, então o ADP está sendo fosforilado, porque está sendo adicionado fósforo, formando o quê? 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de ATP. Então, a partir da glicose, você tem oxidação dela, redução do NAD e a fosforilação das 2 moléculas de ADP, formando as 2 moléculas de ATP. E aqui os 2 ácidos pirúvicos sendo formados, C3H4O3, tá? Nós passamos o tempo inteiro falando em 2 moléculas. Para facilitar a questão da comodidade, o esquema, facilitar seu entendimento, vamos trabalhar só com uma molécula de ácido pirúvico, tá bom? Fermentação lática, a primeira que eu estou colocando aqui. Você tem 2 moléculas, como eu havia falado, 2 moléculas de ácido pirúvico foram produzidas, embora eu vá botar só um termo. Então, 2 moléculas de ácido pirúvico, tá? Vai chegar na condição de 2 moléculas de ácido lático. Para isso, 2 NADH mais H+, vão perder os elétrons, perder os hidrogênios para quem? Para o ácido pirúvico. Então, se você observar, o NAD ficou sem os hidrogênios, ficou sem os elétrons, porque ele perdeu. Se o NAD perdeu,
o NAD sofreu uma oxidação. E esses hidrogênios, esses elétrons foram para onde? Para o ácido pirúvico. Então, o ácido pirúvico, ele sofreu uma redução. Então, não esqueça, é uma das coisas que mais caracteriza uma fermentação, é a redução do ácido pirúvico, tá certo? Não esqueça. O ácido pirúvico foi reduzido e o NAD aqui foi oxidado. E aí formou o ácido lático. Observe que não ocorre liberação de gás carbônico. Portanto, na fermentação lática não há uma descarboxilação, liberando o total de 2 ATPs. Só para você ter noção, esses 2 ATPs equivalem mais ou menos 27 mil calorias. Então, está aqui o resumo, o esquema da fermentação lática. Qual seria a aplicabilidade? Então, quem é que faz a fermentação lática? Os lactobacilos, tá certo? Você tem essas bactérias, um dos principais componentes da tua flora intestinal, teu microbiota, ok? Que além de estar fermentando os derivados do leite, ainda sintetiza vitaminas, tá certo? Algumas vitaminas, principalmente a vitamina K e do complexo B para a nossa saúde. Fundamental, configurando aí uma relação mutualística. Mas no que diz respeito à indústria, a partir dos lactobacilos ocorre a formação de alguns queijos, né? Coalhadas, iogurtes, enfim. Outra relação também com os lactobacilos, eu boto intolerância à lactose. O que acontece? Lactose é um disacarídeo, portanto vai ser metabolizado no nosso organismo pela enzima lactase, que é produzido no suco entérico. Quem não tem essa enzima ou quem produz em baixa quantidade não vai ter como metabolizar a lactose. Então esse substrato ficará no seu intestino. Guilherme, qual é a consequência? Ora, essas bactérias irão fermentar o substrato que está lá, que já era para ter sido degradado, já era para ter sido digerido. Mas essa pessoa, como ela intolera a lactose, ela não tem enzima ou tem pouca quantidade. Com isso, essas bactérias fermentarão a lactose, liberarão o quê? Ácido. Ácido em intestino não é coisa boa, tá certo? Então, má funcionamento do intestino, dores abdominais, enfim, quem sofre disso sabe que não é fácil. Então, está aí uma outra relação da fermentação lática por parte desses micro-organismos, que são bactérias, tá certo? E na questão das fibras musculares, a famosa fadiga muscular. Então, você faz uma atividade física, a priori você vai respirar. Na hora que você sai da sua zona de conforto, não tem mais como ter aquele aporte de oxigênio. Tá certo? E para que seu corpo continue se movimentando, e aí o ácido pirúvico, em vez de entrar no processo de respiração lá na mitocôndria, ele vai ser transformado à condição de ácido lático. E é o ácido lático que vai te dar a cãibra, tá? Dando a fadiga, podendo ter uma lesão muscular, que é um negócio absurdo. Então, tá aqui a fermentação lática, a aplicabilidade em relação aos lactobacilos, que são bactérias, são procariontes, e a questão das fibras musculares. Aquelas fibras extremamente fadigáveis, né? Fibras que a gente observa mais, aquelas fibras do tipo 2, as fibras dos velocistas, que a gente vai diferenciar ainda no processo de respiração. Então, está aqui o início da respiração, o início da fermentação, processo de glicólise, e aqui o primeiro tipo de fermentação, que é a fermentação lática, uma vez que o ácido pirúvico foi transformado em ácido lático. Não esqueça, os hidrogênios do NAD foram para o ácido pirúvico. Então, na fermentação lática, qual é a molécula aceptora que vai receber? A molécula aceptora de hidrogênio? O ácido pirúvico. Tá bom? Valeu?